pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam tranquilos, despreocupados, agora com um caderninho na mão para aprender mais um assunto de biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos agora estudar dinâmica planetária e as idades da Terra, tá? O que a gente vai estudar nessa aula de hoje? A gente vai entender um pouco sobre o nosso planeta ontem e hoje. Nosso planeta ele está em constante mudanças, então a gente precisa compreender um pouco como é que acontece essa dinâmica, essas constantes mudanças que ocorrem no nosso planeta. A gente vai falar sobre os períodos glaciais. A gente vai tentar trazer algumas informações a respeito das grandes extinções. Você sabia que o nosso planeta passou por algumas extinções ao longo da sua história? Uma grande quantidade de espécies desapareceu, tá? E a gente não tem ao certo o motivo do porquê aconteceu essas extinções. O certo é que a gente tem aí o registro geológico para nos mostrar que essas extinções aconteceram. Então a gente vai comentar sobre elas, tá? E por último a gente comenta a respeito do tempo geológico, tá? A gente vai falar um pouco de escala geológica, vai ser trabalhada essa parte de escala geológica tanto nessa aula quanto na próxima aula, tá bom? Então prestem bastante atenção. Bem, o primeiro tópico que a gente quer comentar, pessoal, é sobre essas constantes mudanças que o nosso planeta ele sofre. Ele não é uma coisa estática. O planeta Terra que existiu há 100 milhões de anos atrás é totalmente diferente do planeta Terra atual. E, com certeza, o planeta Terra de hoje é muito mais diferente do que o que ele vai ser daqui a 100 milhões de anos para frente. Então, é algo que está em constante mudança, até mesmo porque o planeta ele sofre influência de fatores físicos, fatores químicos, tá? E fatores biológicos. Quando a gente fala em fatores físicos, a gente leva em consideração temperatura, tá? Umidade, a gente leva em consideração uma série de fatores físicos que possam influenciar nessas mudanças que vão acontecendo no planeta. E também quando a gente fala também dos fatores químicos, tem a ver com a constituição química do planeta, que pode sofrer alterações, tá? E quando a gente fala também dos fatores biológicos, é que os seres vivos que existem no planeta, eles estão constantemente usufruindo do ambiente onde eles vivem e terminam promovendo modificações. A gente pode levar em consideração, por exemplo, os seres humanos. Nós estamos constantemente explorando o ambiente onde nós estamos vivendo, extraindo desse ambiente aquilo que é de interesse nosso, tá? E ao mesmo tempo lançando nesse ambiente aquilo que para nós já não serve mais, que consequentemente pode causar algum tipo de impacto ambiental, que pode ser positivo, esse impacto ambiental, ou ele pode ser negativo. O certo é que o nosso planeta está mudando o tempo todo, tá? Apesar da situação atual ser bem mais estável, levando em consideração os tempos atuais, as transformações da superfície terrestre nunca cessaram e o nosso planeta continua a ser um ambiente altamente dinâmico. Basta você levar em consideração como era o planeta lá no momento em que ele estava em processo de formação, tá? O planeta ele tinha uma temperatura muito maior. Os componentes rochosos estavam totalmente fundidos, né, liquefeitos, ou seja, altas temperaturas, ambiente altamente inóspito, sem condições que pudesse existir, sem condições para que a vida pudesse existir no nosso planeta, tá? Como a gente tem um planeta que está em constantes mudanças, algumas situações acabaram existindo no nosso planeta e promovendo mudanças drásticas. A gente pode levar em consideração os constantes períodos glaciais que existiram no nosso planeta, tá? Existem inúmeros indícios de que o planeta Terra ele atravessou diversos drásticos períodos glaciais entre 750 a 590 milhões de anos atrás. Então, temperaturas baixíssimas, totalmente diferente do que era o planeta no momento da sua origem. Aqui, nas épocas glaciais, nós temos aqui uma diminuição da temperatura planetária de modo global, não apenas de modo local, mas todo o planeta ele sofreu períodos glaciais, ou seja, temperaturas abaixo de zero, tá?
E aí a gente tem, nesses períodos glaciais, uma grande quantidade de espécies foram extintas, tá? Sobreviveram aquelas espécies que buscaram refúgio em ambientes mais quentes, como por exemplo as regiões vulcânicas. Basta você levar em consideração que o planeta, sofrendo todo esse período de glaciação, né, teria se congelado de maneira total, as regiões que têm a localização de vulcões foram os refúgios que os seres vivos terminaram buscando. Por exemplo, você pode ver nesse mapa aqui, a parte mais clarinha é a parte mais quente. Olha só, quente entre aspas, né? Porque o que é considerado como uma temperatura mais amena é aquela temperatura em torno aqui de 0 graus. Mesmo assim, ainda é muito frio. Então, essas regiões aqui que tinham a coloração mais escura representa a parte do planeta de baixíssima temperatura, tá? Então, a vida só era possível mesmo nessas regiões que vocês estão vendo em claro, tá? Porque são regiões onde nós encontramos regiões vulcânicas, tá? Porque justamente esses vulcões eles auxiliam aí no aquecimento dessas localidades. E são regiões que são semelhantes às temperaturas dos polos no nosso planeta atual, tá? Polo Norte, Polo Sul, a gente vai encontrar temperaturas em torno ali de 0 graus. Então a gente, mesmo sendo um lugar muito frio, a gente encontra seres vivos nessas regiões. Então esses indivíduos eles eram adaptados a viver em regiões frias, como por exemplo mamíferos. Tá? Os mamíferos eles têm uma grossa camada de pelo envolvendo a sua pele e abaixo dessa camada de pelo nós vamos encontrar uma grossa camada de gordura e isso facilita com que esses indivíduos tenham ali a retenção de calor. Porque os mamíferos, juntamente com as aves, pessoal, eles são considerados animais, anota aí, eles são considerados animais endotérmicos. Endo quer dizer para dentro. Térmico, temperatura, tá? Então, temperatura, a temperatura nesses indivíduos ela é produzida de modo interno. Ou seja, esses indivíduos eles têm uma temperatura corporal constante. Isso facilita com que o seu metabolismo possa continuar funcionando mesmo em baixas temperaturas, tá? E aí, para melhorar ainda a situação, para que esses indivíduos pudessem sobreviver, eles se refugiarem em regiões vulcânicas, tá? Então, todos aqueles seres vivos que viviam nas temperaturas baixas, aqui nessas regiões de baixas temperaturas, todos eles foram eliminados. Daí a gente tem os indícios, né, de fósseis de seres vivos que não sobreviveram a esses períodos glaciais nessas regiões, tá? E com isso, com esses períodos glaciais, ocorreram ao longo da história do planeta as chamadas grandes extinções, tá? Essas grandes extinções, elas não aconteceram não apenas devido a essa questão das eras glaciais, mas pode ter acontecido por causa de outros eventos, como por exemplo a queda de corpos celestes, como asteroides, né? Como corpos celestes que ao impactar com a Terra geraram uma série de consequências que acarretaram a extinção de muitas espécies. Então, quedas de corpos celestes na Terra, elas continuam a acontecer. Mesmo atualmente, a gente tem, todos os dias, o nosso planeta ele recebe impactos de corpos celestes. Só que como nós temos uma atmosfera que nos protege, esses corpos celestes dificilmente eles vão atingir a superfície. Mas em épocas remotas, pode ter acontecido, como a gente tem indícios atuais, de quedas mesmo de asteroides que se chocaram contra o nosso planeta, tá? Então, essas quedas de corpos celestes, elas continuam a ocorrer, mas em proporções incomparavelmente menores do que no início da existência do nosso planeta. Por que é totalmente em menor quantidade? Porque como a nossa atmosfera do planeta primitivo ela ainda estava em processo de formação, ainda não tinha condições, por exemplo, de barrar esses corpos celestes e assim eles não sofriam uma desintegração total, chegando a atingir a superfície do nosso planeta. Hoje em dia nós temos uma atmosfera que é mais densa, que ela oferece um atrito maior com esses corpos celestes, fazendo com que eles sejam desintegrados antes mesmo de atingirem
a superfície do nosso planeta, tá, pessoal? Eventualmente podem haver um meteorito de maior dimensão e pode se chocar contra o nosso planeta, destruindo a vida local. Então, existem indícios de que o nosso planeta ele teria, por exemplo, sofrido um grande impacto, né, desses corpos celestes. Então, a gente tem assim os corpos celestes menores que não conseguem atingir a superfície do planeta, mas ocasionalmente, ao longo da história do planeta, pode ter acontecido impactos maiores, tá? Não estamos livres de choques de maiores proporções, como o que ocorreu há cerca de 65 milhões de anos atrás. Então a gente tem aí uma das teorias mais aceitas a respeito da extinção dos dinossauros, seria justamente a queda de um grande asteroide que se chocou contra o nosso planeta, tá? Então, assim, será que foi uma explosão que matou todos eles? Lógico, na região próximo a onde ocorreu esse impacto, os animais deveriam ter morrido com a explosão. Mas o que matou mesmo, que destruiu todas aquelas populações de dinossauros, teria sido as consequências que vieram logo após a queda desse grande asteroide, tá? Então ele teria caído mais ou menos nessa região aqui conhecida como Chicxulub, tá? No México. Então mais ou menos nessa região aqui. Então qual seria a teoria defendida a respeito da queda desse asteroide? Então no momento em que ocorreu, começou a acontecer essas quedas desses pequenos meteoritos, né? Esses animais, muitos deles recebiam impactos com relação a esses meteoritos, mas o meteorito de maior proporção, pessoal, ao cair em solo terrestre, ele levantou uma grande poeira, tá? Esse levantar dessa grande poeira, ela demorou muito tempo para toda essa poeira baixar. Então o que que acontece? A luz solar, ela foi impedida de penetrar na atmosfera do planeta com esse grande impacto, né? Ele levantou essa poeira que ficou muito tempo ali, essa poeira pairando. Isso impediu a luminosidade solar de incidir sobre a superfície terrestre e isso também fez com que a fotossíntese parasse. Por quê? O que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo em que os organismos fotossintéticos, né, como por exemplo plantas, algas, esses organismos eles absorvem energia solar e eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, quando eles produzem o seu próprio alimento, eles podem crescer, se multiplicar e ao mesmo tempo eles servem de alimento para os animais herbívoros. Os animais herbívoros, por sua vez, servem de alimento para os animais carnívoros. E isso faz com que a cadeia alimentar permaneça. Então, quando você interrompe essa luminosidade sobre o nosso planeta, você faz com que os indivíduos que fazem a fotossíntese não consigam produzir o seu próprio alimento. Então, se eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles vão desaparecer, eles vão morrer. Agora, imagina, se nas cadeias alimentares os seres vivos que são produtores desaparecem, aqueles indivíduos que são consumidores também vão desaparecer, porque eles não terão alimento, não terão energia para que eles possam absorver dos alimentos. Então, consequentemente, eles morrem. Então, essa seria a teoria mais aceita a respeito da extinção dos dinossauros, a queda de um grande asteroide que levantou uma grande poeira que impediu a luminosidade do Sol incidir sobre a Terra, interrompendo por completo a fotossíntese, a ponto de que os indivíduos autótrofos pudessem desaparecer e, consequentemente, toda a cadeia alimentar foi desequilibrada, tá? A respeito das grandes extinções, os cientistas eles têm indícios de 5 grandes extinções ocorridas nos últimos 500 milhões de anos, tá? Então a gente imaginou aqui uma linha do tempo, e nessa linha do tempo a gente demarcou aqui essas grandes extinções. A primeira grande extinção, ela teria acontecido no período ordoviciano da era
Paleozoica, tá? Você vai achar estranho esse nome, mas a gente vai falar daqui a pouco a respeito dos períodos geológicos. E vamos ter uma outra aula falando sobre o tempo geológico, tá? Então, mas tá marcado ali no calendário geológico que a primeira extinção, a primeira grande extinção teria acontecido no período ordoviciano da era paleozoica. Professor, quanto tempo isso aconteceu? Cerca de 440 milhões de anos atrás. Isso deveria ter acontecido, tá? E nessa primeira grande extinção, cerca de 85% das espécies foram extintas. Então imagina, pessoal, é uma destruição catastrófica, muito grande. Então, 85% das espécies mortas, você tem aí a possibilidade de que os indivíduos futuros não teriam mais contato com essas espécies aqui. Por isso que hoje em dia a gente olha para muitos fósseis e a gente percebe que muitos deles são fósseis de animais que não existem atualmente, tá? A segunda grande extinção teria acontecido há cerca de 365 milhões de anos atrás, no período devoniano da era paleozoica, tá? E nesse caso, os ecossistemas rasos eles foram mais afetados. E quem é mais afetado? Aqueles animais que precisam estar ali transitando entre terra e ambiente aquático, como por exemplo, anfíbios. Uma grande quantidade de anfíbios foi extinta nessa época, tá? A terceira grande extinção deveria ter acontecido há cerca de 251 milhões de anos atrás, no período permiano da era paleozoica. Esse foi o período que aconteceu a maior extinção de todos os tempos. Cerca de 96% das espécies foram extintas, tá, pessoal? Principalmente espécies marítimas. E há cerca de 205 milhões de anos atrás, teria acontecido uma destruição, uma extinção de 76% das espécies, tá? Lá no período Triássico da era Mesozoica. E a última grande extinção, que é a extinção mais recente, ela deve ter acontecido, segundo os estudos, há cerca de 65 milhões de anos atrás. É nessa grande extinção aqui que os grandes dinossauros, né, esses maiores répteis do planeta, eles foram extintos. 75% a 80% das espécies foram extintas, tá? Então essas foram as grandes extinções que foram documentadas aí no registro geológico, tá? Agora, falando de tempo geológico, os cientistas eles conseguem reconstituir esses e outros eventos ocorridos no passado, analisando os vestígios de seres vivos impressos nas rochas fósseis. Por isso que você pode até fazer a pergunta, como é que se sabe que aconteceu essas grandes extinções se nós não estávamos lá? Nós nem existíamos. É justamente pelos achados fósseis que foram encontrados em rochas, tá? Sabemos que houve uma onda de extinções em massa quando o documentário fóssil apresenta uma descontinuidade. O que isso significa, professor? Vamos lá. Nós temos aqui essa escala geológica, ela foi construída com base no estudo de rochas, tá? As rochas do nosso planeta, ela pode apresentar camadas. As camadas mais profundas, elas apresentam rochas mais antigas. E, consequentemente, aquilo que é encontrado nessas rochas mais antigas são seres vivos que viveram nessa época dessas rochas, ok? Então, nós vamos perceber ao longo do estudo dos estratos rochosos, ou seja, do estudo das camadas de rochas, nós vamos perceber que em algumas camadas nós vamos encontrar alguns tipos de seres vivos, tá? Por exemplo, seres vivos que são encontrados nessa superfície são diferentes dos seres vivos que são encontrados nessa outra camada aqui. E, consequentemente, a gente vai encontrando, dependendo da camada que vai sendo estudado, nós vamos encontrando seres vivos mais diferentes. Quando você percebe uma descontinuidade, o que seria essa descontinuidade? É justamente essa diferença de fósseis que são encontradas em cada uma dessas camadas de fósseis, tá? E aí no registro fóssil, a gente vai perceber uma grande descontinuidade que vai apresentar esses períodos aí das grandes extinções, que é quando algumas espécies de repente desaparecem do registro geológico. Eu espero que vocês tenham entendido, a gente falou um pouco sobre dinâmica planetária
e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.